R$100 não é R$100. Deu uma polêmica gigantesca, assim, as pessoas. Como assim R$100 não é R$100? É R$100. Não é. Cara, quando vocês vão no restaurante aí, pessoal, quando vocês vão no restaurante, o prato mais caro do restaurante provavelmente não é o prato que o restaurante quer vender. Eles querem vender o segundo mais caro. Eles botam aquele mais caro pra fazer uma ancoragem. Fala, esse aqui tá 120, tá muito caro. Esse de 97 tá mais em conta. Mas se não tivesse o de 120, tu ia achar o de 97 caro. Mas a gente não é tão racional assim quanto parece. Que muitas pessoas, mesmo que por vezes tenham ganhado uma herança e trabalhado, o que difere, né, as pessoas que vão olhar para isso e vão aumentar esse patrimônio, que vão se dedicar, e o que por outro lado faz com que as pessoas meio que deixem de lado e acabem perdendo esse dinheiro. E aí vai muito do que a gente chama, dentro da teoria, de socialização financeira. O que é a socialização financeira? Como que o dinheiro foi tratado na tua vida? Como que o que tu aprendeu sobre dinheiro? Porque no final das contas, como dinheiro é comportamento, é aprendizado. A teoria base de finanças e dentro da administração, ela vai dizer que nós somos seres racionais. Então, que as pessoas elas vão tomar decisões pautadas em todas as informações que elas têm, e aí ela vai tomar a melhor decisão que maximize aquela escolha. Ou seja, vou realmente escolher aquilo que seria o melhor. Mas no final das contas, a gente sabe que existem diversas emoções que influenciam nesse processo de tomada de decisão. E aí que entra as finanças comportamentais, para entender assim, não, significa que a gente não vai só somar as coisas, por isso que eu digo, tem um jargão que eu digo que é muito mais do que números. Porque é exatamente isso, assim, a gente passa desse nível de olhar o número e a gente vai entender o que tá por trás da decisão daquele número. Perfeito. Mistura até uma neurociência no meio. Total. E a evolução das finanças comportamentais está indo para esse caminho, assim, neuroeconomia, daí a gente entra, né? Porque se a gente pensar assim, eu sempre digo, pensa no extrato bancário. O extrato bancário é número. Aí quando a gente olha para finanças comportamentais tradicionais, ela vai dizer assim, quanto tu ganha, quanto tu gasta, quanto que deu saldo, quanto que tu investiu. Tá, preciso fazer uma reorganização financeira. Então, vamos olhar quanto tu ganhou e o que tu precisa economizar. Só que no final das contas, o extrato bancário é só uma repercussão do comportamento. Perfeito. É exatamente isso. É uma impressão digital do comportamento. Exato. Então, assim, ele não é fruto do número ou da soma daqueles números, mas ele é fruto do comportamento que tu teve para construir aquilo. Então é exatamente isso que as finanças comportamentais olham. O Kahneman diz que é a gente olhar para a vida como ela é realmente, porque quando a gente olha para as finanças tradicionais, a gente está olhando para a vida imaginária, normativa, que a gente fala tecnicamente, né? Mas quando a gente olha por essa ótica, a gente está olhando a vida como ela é. Então, finanças comportamentais têm como grande objetivo entender o real comportamento frente à tomada de decisão. Tem um experimento muito interessante que eles fazem até com cartão de crédito e com compras. Antes do cartão, pensa que existe numa tela, e aí no experimento as pessoas sentam ali na frente do computador, né, e aparece uma coisa para as pessoas comprarem. E depois aparece a forma com que ela vai pagar. E aí aparece que ela vai, em alguns momentos aparece cartão de crédito, em alguns momentos aparece em dinheiro. E o experimento é bem bolado, porque eles pegam e dizem assim, Eslin, tu vai participar do meu experimento e tu traz R$50 em dinheiro e tu traz teu cartão de crédito. Porque eles realmente queriam construir um contexto... Entendi, que a pessoa ia perder mesmo. Exato, porque senão é muito fácil, assim, toma aqui R$50, meu, e aí, tipo, tanto faz o que eu vou fazer com esses R$50, ele não é meu. Exato. Existe um viés que se chama efeito dotação, o que é meu vale mais. Efeito do quê? Efeito dotação. Efeito dotação. O que é meu vale mais. Então, como existe essa prerrogativa, eles tentaram fazer um desenho experimental que realmente propiciasse uma sensação real, né? E olha que interessante, eles fizeram, ao fazer o experimento, eles estavam fazendo ressonância magnética, né? E quando aparece com o cartão de crédito, então, tem esse produto pra comprar. E aí aqui tu pode comprar com cartão de crédito. O núcleo acúmulo desativa mais. Olha só. E aí no momento que eu tenho... Que é o sistema de recompensa. Que é o sistema de recompensa. E aí no momento que ativa, obviamente gera uma maior motivação na direção daquele consumo. Né? Por que será com cartão de crédito? Tem duas coisas. Pela ideia para poder parcelar e tal?
tem duas coisas bem consolidadas do ponto de vista de economia comportamental que fazem com que o cartão de crédito ele propicie maior consumo. Um é a dor do pagamento e a outra é a dissociação entre o consumo e efetivamente o pagamento. Porque temporalmente as duas coisas demoram a acontecer. Por exemplo, a dor do pagamento, quando tu tá com dinheiro no bolso, tem R$50 na tua carteira, tem R$1.000 na tua carteira. Quando tu vai tirar... Entendi. Putz, é simbólico, né? Tu tem que tirar e aí eu vou pegar, e aí eu vou contar aquele dinheiro, e aí eu vou realizar aquele pagamento e tal. Então gera essa dorzinha do pagamento, autorrelatada. E nesse ponto eles já tentaram avaliar se isso, por exemplo, ativava a amígdala ou alguma coisa assim, e eles não conseguiram comprovar que fisiologicamente essa dor de pagamento ela existe. Tá, entendi. Sabe? Só a galera fala que tem. Autorrelato, pra quem não é da área, eu acho que é importante dizer, autorrelato você sentiu, o que você sentiu quando você pagou com cartão, o que você sentiu quando você pagou com dinheiro. Aí a pessoa diz, senti uma sensação mais doída, digamos assim, quando eu paguei com dinheiro, né? Então, acaba que em autorrelato, comprovadíssimo, biologicamente eles ainda não conseguiram. Mas também, biologicamente, talvez o efeito não é tão grande a ponto de mudar uma fisiologia. Exato. E aí o interessante é que a partir disso, além dessa dor do pagamento, existe essa dissociação. Por que dissociação? Porque eu comprei hoje esse copo. Eu comprei amanhã essa água. Mas eu não paguei nem pelo copo nem pela água. Somos dois, tá na fatura. Então eu não paguei nada. Entendi. Entendeu? Então eu dissociei completamente o consumo do pagamento. Eles não estão acoplados, né? Não. Então quando eu pago, eu tô pagando um boleto. Eu não tô pagando nem a água nem o copo. Perfeitamente. Sabe? Exatamente. E aí essas duas coisas juntas, a dissociação com a dor do pagamento, faz com que as pessoas acabem gastando muito mais com cartão. E aí isso faz com que ative no Cocumbs. E aí isso faz com que a pessoa compre mais. Aí voltando com o que deu origem a eu falar sobre esse experimento, pensa numa compra online. Pensa naquele monte de estímulos para uma pessoa que talvez já está com uma desregulação emocional, se sentindo vazio, e que ela está com aqueles tantos de estímulos e soma essas coisas de facilidade de compra. O cartão de crédito, às vezes, já tá cadastrado na Amazon. A Amazon nem precisa botar senha. Tu não precisa, tu só compra. Tem uma coisa lá, inclusive não façam isso. Quem está nos escutando, tem um negócio na Amazon, eu não sei se tem vários que tem, que tu coloca ali, comprar com um clique. Sim, Não usem. Por quê? Porque isso faz exatamente esse processo que eu estava dizendo, sabe? Dissocia o pagamento completamente. Porque tu só olha o prazer daquele momento que tu tá consumindo, sabe? E aí tu vai ali e compra. Então, isso aumenta muito e o neuromarketing, que é esse processo de entender padrão de comportamento para induzir um aumento de consumo, ele é muito forte. E ele tem um avanço significativo, até mais que finanças comportamentais. Eles trabalham muito em cima de dado, né? Muito Eles dado. sabem quanto tempo Teu tu deixou. olho. E eles sabem quanto tempo tu deixou o negócio dentro do carrinho, se tu tá... O mouse, onde que foi. Exatamente, o mouse onde passou, se tu ficou em cima do botão de clique e não clicou, eles entendem tudo, cara. É dado pra caramba. Em 1944, surgiu a teoria da utilidade esperada, que ela diz exatamente isso. O ser humano parte da tomada de decisão racional, as suas escolhas, elas são sempre estáveis, então a gente não tem mudanças de preferências, imagina se fosse assim real, né? E essa é a base da teoria de finanças comportamentais. E aí o Kahneman e o Emmons, que foi o grande parceiro de pesquisa dele, eles eram de Israel e em 1969 o Kahneman estava fazendo um evento e aí convidou o Emmons para conseguir fazer uma palestra para ele. E eles eram meio diferentes, assim, um era bem matemático e o Kahneman é bem mais psicólogo cognitivo, assim, sabe? Mas o outro também era psicólogo. E aí eles começaram a se reunir nessa época, 1969 isso. A partir dali, eles começaram a trabalhar junto. E em 1974, eles publicaram o primeiro artigo, que é sobre heurísticas e vieses. E aí começa realmente a ter
um embasamento para o surgimento do que hoje a gente fala de finanças comportamentais e economia comportamental. Para, em 1979, ser publicada a Teoria da Perspectiva, na mesma revista que foi publicada a Teoria da Utilidade Esperada, que é a Economática. E aí, sim, eles conseguiram dizer assim, não, agora a gente tem uma nova prerrogativa, a gente tem um novo olhar sobre a tomada de decisão, e esse olhar não é aquele olhar padrão, racional, esse olhar, ele parte desse pressuposto de que há muitas coisas que envolvem o nosso processo de tomada de decisão. Então, aí que surge realmente a base para que ele tenha ganhado o Prêmio Nobel depois, né? É essa pesquisa de 1979, em que ele consegue provar que o processo de tomada de decisão envolve 3 grandes bases, assim, que não a teoria da perspectiva. A base parte do ponto de referência, porque o ponto de referência de cada um vai ser diferente. Uma pessoa que... Eu até fiz um Reels uma vez, R$100 não é R$100. Deu uma polêmica gigantesca, assim, as pessoas. Como assim R$100 não é R$100? É R$100. Não é. E a base da teoria da perspectiva diz isso. Que as pessoas, elas vão tomar suas decisões dependendo do seu ponto de referência. Perfeito. E isso serve pra tudo, né? Pra tudo na nossa vida, nós vamos avaliar dependendo da referência, do ponto de referência que a gente tem. Que muitas pessoas, mesmo que por vezes tenham ganhado uma herança e trabalhado, o que difere, né, as pessoas que vão olhar para isso e vão aumentar esse patrimônio, que vão se dedicar, e o que por outro lado faz com que as pessoas meio que deixem de lado e acabem perdendo esse dinheiro. E aí vai muito do que a gente chama, dentro da teoria, de socialização financeira. O que é a socialização financeira? Como que o dinheiro foi tratado na tua vida? Como que o que tu aprendeu sobre dinheiro? Porque no final das contas, como dinheiro é comportamento, é aprendizado. Então, se nós olharmos para uma pessoa que ela ganhou tudo, mas o aprendizado dela foi de esforço, no sentido de, eu ganhei tudo isso aqui, mas foi com esse trabalho, para que tu ganhe. Lá em casa funcionava assim, né? Eu quero comprar tudo. Tá bom, vai lá e trabalha, né? Faz o teu... Tu acopla um bloco de esforço àquela recompensa. Exato. Eu lembro até hoje, assim, primeiro sofá que eu comprei, meu pai tinha gado e coisa, ele disse assim, eu quero um sofá novo. Tu quer um sofá novo? Tá bom, 2 vacas. Aí vai atrelando aquilo, sabe? Então, tudo vai depender do contexto que aquela pessoa foi criada. Entendi. E do esforço embutido. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto, porque o ganho marginal, né, vai ser diferente de uma pessoa que já tem para uma pessoa que não tem nada. Perfeito. Então, talvez a perspectiva dessa pessoa sobre esse ganho gere um efeito absoluto de felicidade, de realização menor. Aí ela vai ter que se embasar em outras coisas para que ela tenha o mesmo tipo de sensação. Se eu fizer uma comparação, tu tem R$100 hoje e amanhã tu ganhou 200. Esse 200 vale muito pra ti, mas se tu tem R$1.000 hoje, esses mesmos 200, eles não têm o mesmo impacto. Entendi. Então isso é o segundo item dentro da teoria. Eles dizem que a gente vai realmente gerando essa dessensibilização, em que se tu já partiu de um ponto de referência alto, o teu ganho, ele já não vai ter o mesmo impacto. Perfeito. Que o ganho... que uma pessoa que ganha 1.000, ela sair de 1.000 para 1.500 é uma baita diferença. Ela sair de 10.000 para 10.500, o valor é o mesmo. Em porcentagem, R$500 ainda é absoluto é igual, né? Absoluto. Mas o relativo é muito pequeno, né? Exato, o relativo é muito pequeno. Então tem, sim, essa diferença e tem também o que aquela pessoa aprendeu ao longo da vida dela e como que aquele aprendizado vai repercutir. A gente estava até conversando sobre isso hoje, o fato de que muitas pessoas, mesmo que por vezes tenham ganhado uma herança e trabalhado, o que difere, né, as pessoas que vão olhar para isso e vão aumentar esse patrimônio, que vão se dedicar, e o que por outro lado faz com que as pessoas meio que deixem de lado e acabem perdendo esse dinheiro. E aí vai muito do que a gente chama, dentro da teoria, de socialização financeira. O que é a socialização financeira? Como que o dinheiro foi tratado na tua vida? Como que o que tu aprendeu sobre dinheiro? Porque no final das contas, como dinheiro é comportamento, é aprendizado. Irmão, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço.
Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.